Olá, eu sou o Thiago Toia, fisioterapeuta, e eu vou ensinar você a se tornar um fisioterapeuta referência em até 12 meses, sendo reconhecido pelo raciocínio clínico elevado e por entregar resultados rápidos aos seus pacientes. Sejam bem-vindos à Masterclass Fisioterapeuta de Referência. Eu voltei de uma anestesia geral, de uma cirurgia que eu fiz no pescoço, e eu não conseguia ficar reta sem dor. Eu sentia muita dor na perna pós a cirurgia. Era uma cirurgia no pescoço, na minha cabeça eu não entendia como eu iria ligar o pescoço a uma dor na perna, de não conseguir ficar reta. Ele foi fazendo a liberação que deveria ser feita e ele me explicou que foi por causa do corte que foi feito que gerou essa dor. E ele ia fazendo todas as liberações necessárias para eu não sentir mais dor. Então eu consegui de novo ficar reta, sem nenhuma dor. E enquanto a gente também estava nesse processo, eu tinha muita crise de dor de cabeça. E ele também curou. Eu só tenho a elogiar o Thiago e como ele trabalha com os pacientes dele, de forma empática, explica tudo, qualquer dúvida que você tiver, ele vai te explicar. Fala pessoal, eu sou atleta profissional de CrossFit e eu tenho a honra de poder, nesses últimos anos, ter o acompanhamento do Thiago Toia. Se nós somos feitos e moldados pelo ambiente, pelas pessoas que estão nesse ambiente, com certeza o Toia é uma pessoa que eu quero ter ao meu lado ao longo de toda a vida. Não só pelo suporte dentro da saúde, mas também por toda a amizade. Eu o conheço já tem 10 anos, praticamente toda a minha carreira dentro desse esporte, e existiram várias situações onde ele pôde não só me ajudar, como também me salvar. Graças a ele, eu pude continuar dentro do campeonato ou treinando. Eu costumo dizer que a falta de esperança naquilo que você faz, ou na situação onde você se encontra, ela vem devido à falta de amparo. E com certeza, quando o Thiago Toia está do meu lado, em alguma viagem, em alguma competição, eu posso enfrentar tudo porque eu não me sinto desamparado em momento algum. Eu vou citar uma experiência aqui para ilustrar o tempo de parceria que nós temos, que foi em 2018, num campeonato muito importante a nível nacional, onde eu precisava performar bem na prova. E ele me salvou nessa prova. Depois do terceiro dia de competição, eu estava com um problema, onde eu não sabia qual, nem onde iniciar a falar com ele, qual era esse problema. Eu estava pronto para entrar na prova, eu corri lá para falar com ele. E quando ele já me olhou, ele já viu que tinha alguma coisa errada. Ao fazer aquela anamnese rápida ali, de me olhar, conversar, palpar, e ele já conseguiu o diagnóstico e conseguiu me ajudar de imediato para que eu pudesse entrar naquela prova. Eu acredito que eu não conseguiria entrar se não fosse pela ajuda dele e, consequentemente, eu não teria a posição no campeonato que eu tive se não fosse por ele. Para falar a verdade, eu não sei falar a dimensão da importância que o Toia teve ao longo desses anos para mim, nos campeonatos e na minha vida. Então eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus também por ter colocado ele no meu caminho. Um ótimo profissional que ele é. Todo o sucesso do mundo, meu amigo. Estarei sempre aqui. Eu procurei o atendimento do Thiago por questão de dor nas costas, dor na coluna. Cheguei lá um dia com muita dor mesmo, muita dor, de não aguentar vir para academia, de não aguentar sair de casa para pedalar, de estar incomodado com tudo. Entrei no consultório com muita dor. Na hora que eu saí, eu não sabia por que eu tinha ido lá. Foi uma sessão, o Thiago resolveu minha dor nas costas, me passou um exercício que parecia que era bobo, um exercício mais simples para fazer em casa e fazer na academia, e nunca mais senti dor nas costas. Hoje, nessa terceira e última aula da série, eu vou te mostrar o plano de 12 meses para você se tornar uma referência na fisioterapia. Sim, eu sei que parece muito bom para ser verdade, mas é sim possível que você se torne uma referência na sua região nesse tempo, com um raciocínio clínico bem estruturado e entregando resultados rápidos aos seus pacientes. E como foi dito na aula anterior, eu resolvi mudar um pouco da proposta para esta aula e, além de responder algumas das principais dúvidas que chegaram até mim, e creio que podem ser dúvidas suas também, eu vou apresentar o que é o método TAC5, a metodologia que vem transformando a realidade de inúmeros fisioterapeutas pelo Brasil e pode ser o melhor caminho para você também, tá? Mas antes de entrarmos no conteúdo de fato e em como você pode se tornar referência em até 12 meses, gostaria de te mostrar um breve relato, dentre os vários que recebo aí semanalmente, mas um desses eu recebi hoje mesmo, e foi de uma aluna do TAC5. E até por isso eu mudei um pouco o cronograma dessa aula e queria demonstrar isso para você também. Veja. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta, DO em osteopatia pela Escola de Madrid e aluna do método TAC5. Antes de fazer o curso, eu sentia que eu tinha vários conteúdos em mãos, mas que ainda me faltava algo. E o método TAC5 veio para completar isso. Além dele aprofundar em avaliação, a abordagem de vários outros cursos me acrescentou muito nos atendimentos juntamente com a osteopatia.
E com isso me trouxe melhores resultados, mais seguranças, maior faturamento consequentemente. Até uma maior proximidade com o paciente. Como o curso tem várias didáticas para explicar as disfunções, isso me ajudou muito. Venha fazer o método TAC5. A Fernanda é mais uma fisioterapeuta que conseguiu se tornar referência aplicando os ensinamentos e metodologia presentes no TAC5. Hoje em dia, ela tem um raciocínio clínico extremamente rápido e bem lapidado e consegue entregar resultados muito mais rápidos aos pacientes. E por consequência de tudo isso que ela conseguiu desenvolver, ela é mais um exemplo de uma fisioterapeuta que se tornou referência, que tem agenda lotada e consegue receber um alto valor por cada atendimento que ela faz. O exemplo dela reflete a realidade de vários outros fisioterapeutas que decidiram se destacar. E tudo parte daquela palavra, né? Decisão. A gente já conversou disso em outros momentos, né? E a partir do momento que você decidir evoluir, ninguém te para mais. Basta você seguir o caminho certo que, com absoluta certeza, você vai colher os frutos rapidamente. E o TAC5 está aqui para te mostrar esse caminho, assim como foi o caminho escolhido pela Fernanda e tantas outras mais. Na aula 1, eu levantei a questão do que é ser referência na fisioterapia, porque isso é algo bem subjetivo, né? Para algumas pessoas pode significar ser o profissional mais reconhecido da cidade, para outros o que tem a agenda mais cheia, ou que tem mais faturamento, ou que consegue resolver os problemas de uma forma mais rápida. Enfim, temos inúmeras possibilidades através do que é ter referência, né, aí na sua região e cada profissional tem sua meta, o seu objetivo, a gente já falou um pouco disso, especialmente lá na aula 1. Mas uma coisa é fato, e não tem jeito de negar, né? Qualquer objetivo profissional que você tenha só será realmente atingido se você entregar resultado. Isso vale para qualquer profissão. Pensa comigo. Se você levar seu carro no mecânico, você quer que ele conserte seu carro. Se você chamou, sei lá, um bombeiro hidráulico por conta de um vazamento na sua casa, você quer que ele resolva aquele vazamento. Ou se você foi no médico, você quer que ele te atenda bem e resolva os seus sintomas. Então, a palavra resultado, ela está inserida em qualquer circunstância profissional. E é o ponto-chave para esse profissional ser reconhecido, indicado e valorizado. E os que conseguem apresentar melhores resultados sempre receberão destaque. E tendo essa questão de resultado como a pauta principal para você se tornar referência, na aula 1 a gente conversou sobre algumas abordagens que são extremamente comuns no dia a dia de consultório, né, que a maioria de nós, inclusive eu, pensávamos, né, ser a melhor estratégia para resolver os problemas dos pacientes, mas vimos que temos estratégias bem melhores, bem mais eficientes e que podem nos tornar cada vez mais resolutivos e nos destacar, né, por tudo isso. Já na aula 2, além de levantar algumas outras possibilidades, eu mostrei a você, de forma mais sistematizada, o que realmente gera resultado. Mostrei os pontos principais que você precisa desenvolver e dominar para ser referência, né, para desenvolver um raciocínio clínico bem estruturado e resolver os problemas dos seus pacientes muito mais rápido. Falamos também sobre tratar a causa da dor e não apenas os sintomas. E mostrei o que você precisa saber de conceitos e também o que deve buscar de informação para atingir esse nível de pensar além da dor, né, que o paciente possa apresentar. E ser capaz de ser mais assertivo, de agir de fato na causa real da dor mesmo, né? Falamos também do processo avaliativo, que sem dúvida nenhuma é o ponto principal de um resultado positivo. Já que é, né, através de uma avaliação detalhada que conseguimos saber exatamente o que está acontecendo com o paciente e, posteriormente a isso, saberemos onde atuar. Mostrei as etapas desse processo ali para você. E, além disso, ainda discutimos sobre a criação de um modelo de atendimento que seja realmente impactante para o paciente, né, que faça ele se sentir único, que ele se sinta em um hotel 5 estrelas e se sinta tão à vontade e bem atendido como em um renomado restaurante, que foi o exemplo que eu dei para você. E essa junção de boa capacidade técnica, né, de conhecimento e raciocínio clínico elevado, com uma experiência diferenciada, que certamente vão fazer você deslanchar na carreira e ser reconhecido, indicado e valorizado aí por todos. Bom, dando sequência aqui nessa aula, eu optei por trazer algumas perguntas que me foram enviadas via direct no Instagram e também daquele questionário que vocês responderam antes, né, de iniciar ali a Masterclass. Eu vou responder algumas das perguntas que foram mais comuns e que pode ser a sua dúvida também, tá? E na sequência, né, após as perguntas, eu vou apresentar o plano de 12 meses para você se tornar referência. Então fica aqui comigo que tem muita coisa importante para você aqui nessa aula, tá bom? Iniciando aqui as perguntas, essa aqui veio da Jussara Branches, lá de Calcaia, no Ceará. Meu maior problema é a avaliação. Fico ansiosa, tenho muitas dúvidas, nunca sei se estou fazendo certo e avaliando o que realmente precisa, né? Fiz cursos e nenhum supriu minha demanda. Como você pode me ajudar? Quando falo de avaliação, eu adoro, né? Porque eu sei que essa é uma das principais dificuldades da maioria dos fisioterapeutas e por muito tempo foi uma das minhas principais dificuldades também. E até por isso foi onde eu busquei me desenvolver mais. Foi onde eu mais fiz formações e aprofundei os estudos para desenvolver algo diferente.
algo que eu pudesse ter, né, total confiança do que estava fazendo e, claro, através dessa avaliação bem feita, conseguir chegar na resolução do problema do paciente o quanto antes. E eu não tenho a menor dúvida, né, nenhuma mesmo, de afirmar que hoje eu só tenho a reputação e os resultados que eu apresento, né, graças a uma avaliação bem estruturada, né, uma avaliação bem feita. E aqui, Jussara, no TAC 5, a gente aprende a estruturar a avaliação como peças de um quebra-cabeça. Então, primeiro você recebe uma peça desse quebra-cabeça, né, ou seja, uma informação. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, entender cada tipo de tecido, músculo, nervo, disco, víscera, ligamento, né, etc. E quais são as características de dor que elas podem apresentar. Porque isso o paciente relata na anamnese e fica fácil a gente identificar. Então, exemplo, o paciente fala que sente, por exemplo, uma dor ao longo da perna, passando pelo glúteo, vai até os pés. Né, sente também formigamento e dormência. Ou seja, só por esse relato eu já sei que é uma dor de característica neural. Ou então, outro exemplo, sente uma dor lombar quando fica muito tempo abaixado, sabe, flexionado, e depois de um tempo começa a queimação ali na região. Mas quando sai da posição, alivia. Ou seja, por esse relato eu já sei que a característica da dor é ligamentar. Então, entendendo isso, facilita muito a construção da nossa linha de raciocínio, né? Que vai ser usada na avaliação e depois no tratamento. E só depois que você entender e consolidar essa informação, nessa peça, a gente passa para o próximo passo. E você vai recebendo mais peças desse quebra-cabeça, né? Estuda, entende e depois recebe outra peça. E assim a gente vai conduzindo por etapas mesmo. Então, dessa forma, fica muito mais fácil aprender, de aprender e de ter segurança, né? E também de desenvolver o raciocínio clínico. Ele vai sendo construído aos poucos. Então é tudo muito fragmentado, passo a passo, né? Até chegar ao final com tudo isso já bem consolidado e com segurança. Beleza, a segunda pergunta, Frederico Soares, de Bragança Paulista. Consigo aplicar o método rapidamente no consultório ou preciso assistir o curso todo antes? Bom, o objetivo do método é organizar a sua linha de pensamento e te dar ferramentas para você avaliar com precisão e tratar com mais assertividade. E nesse processo de organizar a linha de raciocínio, cada etapa, cada módulo do curso, você já consegue aplicar no mesmo dia. E a ideia é essa mesmo, tá? Receber a informação e já aplicar. A construção da metodologia acontece no decorrer do curso, como as peças do quebra-cabeça que eu acabei de citar agora há pouco, né? Mas você já aplica o que é ensinado desde o primeiro módulo. E isso é muito interessante, porque você vai vendo sua evolução e os resultados acontecerem mais rápido do que você espera, né? Já que a gente recebe isso de uma forma mais imediata. E quando eu digo que é possível se tornar referência em até 12 meses, bate muito com isso também, tá? Dessa evolução já ser perceptível desde o primeiro contato com a metodologia. Óbvio que quanto mais avançar no curso, mais bagagem você vai ter e você vai conseguir aplicar muito mais, né? Mas já no primeiro módulo, você já ganha parte da ficha de avaliação, por exemplo, né? Vou dar esse exemplo aqui da ficha de avaliação. E é dado, né, nessa ficha um passo a passo mesmo do que fazer, como interpretar cada resposta, né? Ou seja, você recebe, mas já consegue aplicar no mesmo dia. Pergunta aqui de Adrian Lopes, de Cambará do Sul. O TAC 5 me ajuda a cobrar melhor? Moram em cidade pequena. Essa pergunta é ótima, tá, Adrian? Até mesmo porque eu também sou de cidade pequena, tá? Eu sou talvez o próprio exemplo de que isso é sim possível. E eu vou te falar, talvez seja até mais fácil, tá? Porque cidade pequena, o seu nome corre muito mais fácil, né? Mais rápido, né? Na cidade e na região. Isso facilita muito quando você consegue ter bons resultados, porque todo mundo divulga, né? E chega fácil até você. Temos dificuldades diferentes, né? De quem mora em cidade pequena ou cidade grande. Mas o tamanho da cidade, com certeza, não é um fator limitante, tá? De forma nenhuma. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mudar, a gente que é de cidade pequena, é a nossa mentalidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu pensei por um bom tempo, inclusive, que eu nunca conseguiria cobrar o valor de consulta que eu cobro atualmente aqui na minha cidade. Eu achava que o pessoal daqui jamais aceitaria pagar isso. Mas isso é uma barreira que nós mesmos estamos criando, sabe? Então por isso que eu falo de mentalidade. E eu vou te dar um exemplo. Em cidade pequena, é muito comum o paciente ir para grandes centros para atendimento médico, por ter uma estrutura melhor, né? E ele achar que os profissionais que estão nesses grandes centros também são melhores. Mas você já parou para pensar que esse mesmo morador aqui da sua cidade, né, da sua cidade pequena, ele vai ter que pagar um deslocamento para chegar nesse grande centro, às vezes hospedagem, ou ainda pagou um valor altíssimo para a consulta daquele profissional de grande centro. Agora imagina se esse mesmo morador tem um profissional na cidade dele que faz uma abordagem que é diferenciada, né? Um profissional que sabe o que está fazendo, resolve o problema que ele tem. Ele vai sair da cidade dele para quê? Né? Se tem alguém altamente capacitado ali dentro de casa mesmo, não é verdade? Então, com toda a certeza do mundo, ele vai pagar o valor que você cobrar por isso. Tá? Eu vivi e vivo isso diariamente na prática. Pode ficar tranquilo que o caminho é esse mesmo, tá? E você vai colher os frutos muito em breve, pode ter certeza. E eu falo direto, o paciente quer solução para o problema dele. E se ele não pagar esse valor para você, né, e detalhe, o preço que for, ele vai pagar esse mesmo valor para outro profissional que seja capaz de resolver o problema dele. Agora, uma coisa é fato,
Você precisa, tá? Precisa entregar resultado. A quarta pergunta está aqui, do José Vicente Martins, de Paraupebas, no Pará. Não tenho tempo, as aulas são gravadas ou ao vivo? Essa questão do tempo, né, é sempre um problema aí para todos. E eu entendo perfeitamente como é a nossa rotina de trabalho e atribuições, e entendo essa preocupação com o tempo. Mas o método TAC 5 foi pensado e estruturado para se enquadrar da melhor forma possível na sua rotina, tá? Você pode ficar tranquilo. Todo o conteúdo das aulas do método TAC 5, eles estarão disponíveis na plataforma, tá? Na Hotmart, para você assistir quantas vezes você quiser. Tem conteúdos teóricos e vídeos práticos também, para facilitar o entendimento e a visualização das possibilidades. Na minha visão, vai ser absurdo o quanto você vai ser capaz de evoluir no seu raciocínio clínico, né, na sua abordagem, e em como atender e ter resultados mais rápidos com seus pacientes. Os módulos estão, assim, muito bem encaixados, sabe? E a ideia é para uma informação fazer sentido com a outra, né, para formar uma linha de raciocínio conectada mesmo. E desse jeito que é oferecido, você pode estudar ali no seu ritmo, né, e sem se sentir sobrecarregado. O importante é só se dedicar com constância, né? Isso eu falo realmente com alguma frequência, que você tenha constância. Pense que o tempo investido agora vai te trazer muito mais liberdade no futuro, tá? Isso eu costumo dizer muito também para os alunos. A quinta pergunta é da Stefane Gonzaga, de Vitória da Conquista, na Bahia. Não tenho base em terapias manuais. Consigo acompanhar? Tenho medo de investir e não aproveitar. Bom, consegue sim, tá, Stefane? O curso parte do princípio que você atua com o movimento humano. Tenha isso em mente. E em cima disso, ele foi estruturado para te ensinar, no passo a passo, a avaliar melhor e com mais riqueza de detalhes, tem uma avaliação realmente detalhada, e foi feito para te ensinar a construir um raciocínio clínico bem estruturado. E a partir daí, selecionar as melhores intervenções a serem feitas, né, para aquele paciente específico. E dentro dessas intervenções, a gente tem inúmeras possibilidades, que vão desde exercícios ativos, de mobilidade, de ativação e por aí vai. E mesmo as técnicas disponíveis, que são baseadas em terapias manuais, elas são totalmente acessíveis para qualquer pessoa fazer. Pode ficar tranquila. Eu já ofereci dessa forma porque as aulas são online. Então tinha que ser algo que fosse extremamente efetivo, tá? Primeiro ponto, extremamente efetivo. Afinal de contas, eu bato sempre na tecla de resultado. E eu quero que você atinja isso rapidamente. Mas ao mesmo tempo, além delas serem altamente efetivas, são técnicas que qualquer pessoa é capaz de fazer. E essa é uma grande vantagem do TAC 5, já que eu juntei conceitos e abordagens de 5 áreas diferentes. Então temos uma gama enorme de técnicas para ser utilizada. E eu ofereço as melhores de cada área para você. E você vai escolher a que você se sentir melhor em executar. Mas repetindo, todos são capazes de realizar todas as técnicas que estão lá disponíveis na plataforma, tá? Todas mesmo. A construção do TAC 5 foi pensada nisso também. Beleza. Outra pergunta aqui, a sexta pergunta, do Wesley Saad, de Dourados, Mato Grosso. Sou iniciante. O que você ensina não é avançado demais? Bom, Wesley, primeira coisa, tudo que é novo, né, tudo que é diferente, gera uma barreira mesmo, né? Será que isso é para mim? Será que eu consigo levar isso adiante? Será que eu vou conseguir aplicar? Isso é extremamente normal e você que está aí me assistindo, possivelmente já teve essa mesma percepção em outras situações aí da sua vida. Mas o interessante é que depois que inicia o processo, né, e as coisas vão se ajustando, vão fazendo sentido, né, a gente vai se envolvendo e percebendo que não é tão difícil quanto parecia lá naquela fase inicial, a gente vai percebendo que as peças vão se encaixando, né, e tudo começa a fazer ainda mais sentido. Isso acontece em várias situações aí da nossa vida. E no método TAC 5, eu acredito que isso não vai ser diferente, tá? Mas essas peças vão se encaixando, porque todo o processo, né, foi pensado nessas questões também. Então as aulas foram estruturadas em etapas bem definidas, como se a gente fosse encaixando uma peça com a outra, né? Eu repito isso várias vezes, para que tudo isso vá fluindo de uma forma bem natural e bem clara mesmo, tá? Inclusive, ao final de vários módulos, eu costumo colocar um checklist, que é tipo assim, você precisa sair desse módulo sabendo isso, isso e aquilo. E se ainda esses pontos, né, você não tem isso bem consolidado, né, não fixou bem essas partes, eu sugiro que estude, me pergunte que eu vou te ajudar de outra maneira, mas entenda bem esses conceitos antes de passar para o outro módulo. Então isso dá muito mais segurança e certeza de que você vai realmente conseguir entender e aplicar tudo aquilo que está sendo passado. E no TAC 5 temos uma parte teórica, mas também temos a parte prática. E os conceitos, eles vão se reforçando. Eu costumo dizer que é como se fosse uma espiral, tá? Então eu explico de um jeito numa aula, eu mostro o mesmo conteúdo de uma forma diferente na prática, ou usando outras imagens, outro jeito, explicando e etc, né? Usando outra forma de explicar, né? Explicando de várias maneiras e por aí vai. Então fica esse ciclo se renovando de um conceito mais simples, um mais profundo, um mais simples, um mais profundo, mas explicando de maneiras diferentes, mostrando de maneiras diferentes, teoria, prática, desenho. Então vai ficando simples o aprendizado. E as coisas vão se conectando de uma forma bem natural.
Por isso temos desde recém-formados, fazendo parte do TAC 5, a outros profissionais com anos de carreira, né, fazendo parte aqui desse grupo. E o TAC 5 ele consegue suprir essas necessidades e demandas de todos esses profissionais, então desde recém-nascidos, como também os com anos aí de carreira. A sétima pergunta da Gisele Schmidt, de Sorocaba, São Paulo. Qual é a diferença do TAC 5 para outros cursos de raciocínio clínico? Essa pergunta da Gisele é ótima também. Afinal de contas, quantos cursos são oferecidos na internet, né? Temos vários aí hoje em dia. E voltados para o raciocínio clínico, eu sei que também a gente tem vários deles aí sendo disponibilizados. Mas, Gisele, primeira coisa, raciocínio clínico é construído, tá? Eu falo que não é sorte, não é quem sabe mais, nada disso. Raciocínio clínico é treino, é construção, é estudo, é prática. E o segundo ponto, isso só vem em quem pratica. Então é preciso atender, vivenciar o dia a dia de consultório, sentir no paciente as respostas em cima da linha de raciocínio que você criou, errar, aprimorar, acertar. E digo isso porque tem muitos cursos dados por aí que o profissional não atende o paciente. Ele usa só a teoria. E aqui eu vivo isso diariamente há 16 anos. E há 16 anos eu atendo em consultório e busco de forma incessante aprimorar essa capacidade de enxergar a causa do problema de uma forma mais rápida. E isso, né, é exatamente o raciocínio clínico que eu tanto falo, né? Raciocínio clínico bem desenvolvido. E essa busca de identificar a causa do problema é que me fez construir toda essa linha de raciocínio, né? O raciocínio clínico bem estruturado. E eu estou fazendo essa introdução para te explicar que aqui no TAC 5 eu trago uma bagagem realmente gigantesca. Não só de conhecimento teórico, evidências científicas, etc., mas também de vivência dentro de consultório, com o paciente mesmo. E por tudo isso, e especialmente por ter apanhado e errado muito, mas especialmente corrigindo esses erros com mais estudos e prática, né, dentro do consultório, eu consegui desenvolver uma linha de entendimento que encaixa para qualquer pessoa que esteja disposta a evoluir. Então eu criei uma metodologia extremamente abrangente, com essas 5 áreas que compõem o TAC 5, né? Repetindo, osteopatia, Mackenzie, Mulligan, neurodinâmica e biomecânica funcional, com as visões mais interessantes de cada uma delas, né? O que cada uma delas tem de melhor. Tudo isso estruturado em um modelo de avaliação e tratamento que é realmente único, mas que de uma forma bem sistematizada é ensinado aos alunos do TAC 5, né? No verdadeiro passo a passo, onde cada informação é lançada, lapidada e praticada, e depois é lançada uma outra informação. Ou seja, as peças vão fazendo sentido e se encaixando de uma forma gradativa mesmo. Tá? Você não fica perdido no meio do caminho. Eu falo que exemplo que eu posso te dar aqui é um processo de aprendizado como de uma criança que aprende a andar mesmo. Então vamos fazer essa analogia aqui, eu acho que vai encaixar bem. Primeiro, no processo de desenvolvimento motor, a criança ganha controle de cabeça, controle de tronco, aprende a ficar sentada, ela engatinha, ela escora nos móveis, né, para ficar em pé e depois ela anda. Então segue todo um processo para realmente conseguir andar. E não é assim, ela ganha controle de cabeça, depois ela anda, depois ela aprende a engatinhar, a rolar. Não é assim. Então tem um passo a passo, né, etapa por etapa, para você se sentir segura. E você evoluir conforme estiver absorvendo o conteúdo, né, para depois sim passar para outra etapa. E quando você menos perceber, né, no desenrolar do curso e do seu estudo, você vai estar dominando tudo isso de uma forma bem natural, tá ok? Essa aqui é a ideia. Oitava pergunta, Estevão Albuquerque, de Niterói. Existe garantia se eu sentir que o TAC 5 não é para mim? Como funciona na prática? Pergunta interessante, tá, Estevão? E eu vou te responder o seguinte, com certeza, temos garantia sim, tá? Se você se inscrever no TAC 5, ver o conteúdo e sentir que não é para você, não tem problema nenhum. Você pode pedir o reembolso em até 7 dias e isso é garantido por lei, tá? Seu dinheiro é devolvido sem pergunta, sem burocracia, tranquilamente vai estar na sua conta. Mas eu queria deixar claro uma coisa que eu não estou aqui para forçar venda nenhuma, de verdade mesmo. Eu não estou aqui para vender nada prometendo milagres, tá? Que o TAC 5 é a melhor coisa do mundo, etc. Nada de milagre. Porque eu sei que tem muitos por aí que forçam a barra mesmo e prometem coisas mirabolantes, assim, praticamente impossíveis de serem alcançadas. Mas eu estou aqui para oferecer algo que é sim muito incrível. Eu tenho absoluta certeza disso e eu tenho inúmeros profissionais usufruindo e colhendo os frutos disso. Né, esses profissionais que realmente resolveram mudar de patamar na carreira e estão construindo todo esse caminho. Então eu tenho exemplos práticos disso e eu vivo isso no dia a dia. Mas o que eu tenho a dizer é que só depende de você. Então, se você acompanhar a sistematização do conteúdo que eu construí, né, estudar e se dedicar ao que as aulas estão oferecendo, aí sim eu tenho total certeza que você vai deslanchar na carreira e vai alcançar resultados incríveis, como vários outros já alcançaram. Eu não tenho dúvida, assim, dúvida nenhuma em relação a isso. Mas é preciso, né, eu falo que assim, é preciso você querer, você se dedicar.
E isso eu não escondo de ninguém. Depende muito de você, de verdade mesmo. E eu falo que talvez é dessa maneira para tudo que a gente faça na vida, né? Se você se dedicar a empenhar, você vai colher os frutos. Isso é fato, não tem erro. Mas fique bem à vontade, tá? E fique com a cabeça bem tranquila mesmo, tá? Se você estiver disposto a evoluir e alcançar resultados rápidos, pode entrar e ver o que eu tenho a oferecer para você. Agora, se você entrar e ver que o conteúdo do TAC 5 não faz sentido para você nesse momento, né? Talvez não seja o momento ali para você, não tem problema nenhum também. Temos a opção do reembolso sim, tá ok? Nona pergunta, Thaís Bittencourt, de Betim, Minas Gerais. Como o TAC 5 me ajuda a ser referência em 12 meses? Essa pergunta aqui eu tinha certeza que ia surgir. E é o seguinte, o tempo é sim relativo, porque depende muito da bagagem que você tenha, tá? E do quão disposta você vai estar em estudar o conteúdo que vai ser oferecido e também praticar. Então isso é um ponto para ser colocado na mesa, tá? Essas questões dependem mais de você e da sua constância e dedicação. Mas o ponto principal é que é sim possível se tornar referência em até 12 meses. E eu falo isso pela estruturação que foi criada no curso e por experiência de vivenciar a evolução dos alunos que já fazem parte do TAC 5. E para ilustrar os passos que talvez você deva seguir, eu criei uma linha do tempo, vamos dizer assim, é uma espécie realmente de linha do tempo, para facilitar seu entendimento de como isso é possível e quais os passos você deve seguir para atingir esse objetivo, tá? E antes de entrar com a linha do tempo, é importante que você saiba que a base para se tornar referência em até 12 meses é ter boa capacidade técnica, e entenda por isso raciocínio clínico bem desenvolvido, entregar resultados rápidos aos seus pacientes, e também, dentro das suas possibilidades, um terceiro ponto, que é oferecer uma experiência diferenciada ao seu paciente. Então esses pilares, eles garantem o seu sucesso, tá? Então fique atento a esses 3 pontos, porque eles realmente são primordiais. E como processo a ser seguido, aquela questão da linha do tempo, a gente tem a seguinte conformação. Primeiro, conhecimento teórico. Então, entender os tipos de tecido e a característica de dor, quais são as interdependências regionais, relacionar os achados com as questões biopsicossociais, e tudo isso a gente oferece de uma forma bem fragmentada para você, além de vários outros conteúdos teóricos também, tá? O segundo ponto, uma avaliação detalhada. Esse aqui é o ponto-chave, né? Então, entenda como aplicar esse conhecimento teórico que a gente citou aqui no item 1, com uma avaliação detalhada. Então, aqui a gente fala de uma anamnese bem feita, uma avaliação estática, dinâmica, testes específicos, e tudo isso é oferecido em aulas teóricas e práticas para facilitar o seu entendimento. O terceiro ponto é um tratamento assertivo. Então, escolher a melhor técnica e usá-la no local certo, no tecido certo, isso tudo baseado nessa avaliação que você fez aqui. E aqui a gente tem técnicas das 5 áreas diferentes que fazem parte do TAC 5. Então a gente tem muita opção para você usar. E isso é mostrado na prática também, tá? Como você avalia, né, os achados ali da avaliação, e também a gente já dá a sugestão do que você fazer com aquele achado. Então isso também já está inserido e vai facilitar muito ali no seu tratamento. Como quarto ponto, a gente tem o direcionamento terapêutico. E nesse quarto ponto, a gente fala em como fazer o processo de dar orientações ao paciente, explicar o que está acontecendo com ele de fato, educação em dor, exercícios domiciliares, orientações biopsicossociais e etc. Então, um direcionamento mesmo de todo o processo com ele. O quinto ponto, que eu acho sensacional, oferecer uma experiência diferenciada. Isso aqui é um ponto que te faz ser diferente da grande maioria e que faz o paciente criar um vínculo importante com você, que faz ele se sentir realmente único. E a gente trabalha essa estruturação com você, tá? Temos aula especificamente para falar disso. De, assim, realmente montar algo extraordinário com o paciente em todas as etapas do atendimento com você. Desde a marcação da consulta, o que montar e oferecer dentro do seu consultório, até o acompanhamento pós-atendimento. E o sexto ponto é o posicionamento profissional. Como se comportar, usar a linguagem e comunicação a seu favor, como se posicionar em consultório, redes sociais, enfim, uma série de questões envolvendo posicionamento profissional e como agregar valor no que você faz no dia a dia. E a junção de todas essas etapas, você consegue construir em até 12 meses tranquilamente, tá? Mesmo que você tenha pouca bagagem, né? Então, mesmo que a sua bagagem seja reduzida, você é sim capaz de se tornar referência em 12 meses. E a gente tem toda a estruturação, todo o modelo que você deve seguir para você conseguir atingir esse resultado nesse intervalo de tempo. Essas foram algumas das perguntas mais recorrentes que chegaram até mim antes e durante essas 3 aulas, né, que eu apresentei para você. E acredito que em algum ponto você se enxergou nessas dúvidas, que foram as dúvidas de tantos outros colegas. E isso mostra que você não está sozinho, né? Muitos profissionais estão passando pelos mesmos desafios e a grande maioria ainda não encontrou a solução de verdade.
Mas a boa notícia é que existe sim um caminho mais claro, mais estratégico, muito mais eficiente, que te poupa tempo e dinheiro e facilita a sua trajetória, que vai te levar a esse desenvolvimento profissional, pessoal, né, de realização mesmo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, tá? Porque essa parte ela é incrível e fundamental para você, já que de nada adianta ter conhecimento teórico e técnico se você não souber usar isso na prática com seu paciente. Se não conseguir atingir resultados expressivos com ele, né? Eu não canso de bater nessa tecla de que o resultado é o ponto principal. Ou até mesmo se você não souber como transformar esses resultados em valorização profissional e financeira. Eu acho que você concorda comigo, né? Ou até mesmo se você ainda sente que precisa evoluir na parte teórica, técnica, né, e tudo mais. Mas assim, pode ficar tranquilo. Eu tenho caminhos bem estruturados e estratégias aí para você, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o slide, porque eu vou apresentar na sequência o que é de fato o método TAC5, né? A metodologia que eu desenvolvi após 16 anos de experiência clínica, atendendo diversos perfis de pacientes, né, diariamente, e me dedicando ao extremo na nossa profissão. E ao longo desses 16 anos de muitos erros, acertos, eu fui aprendendo e desenvolvendo meios de sempre estar, né, entregando resultados o mais rápido possível. Esse sempre foi o meu objetivo e eu carrego isso até hoje, né, que é resolver o problema dos meus pacientes o mais rápido possível. E mantendo esse objetivo, eu consegui chegar nesse modelo de atendimento que eu pude apresentar para você durante essas 3 aulas. E assim, eu sou um completo apaixonado pela fisioterapia, e assim como eu consegui ter esses resultados e reputação, e também a pedidos de vários outros colegas e alunos, eu resolvi estruturar esse modelo de abordagem numa plataforma e ensinar outros fisioterapeutas e profissionais que trabalham com movimento a terem mais resultado clínico, mais segurança, mais agenda e, claro, também mais faturamento. E se até aqui você sentiu que existe um novo jeito de atuar, um novo modelo de atendimento, agora você vai entender como colocar isso em prática de verdade e se tornar uma referência aí na sua região. Então vem comigo. O método TAC5 ele foi estruturado baseado em 5 metodologias e abordagens consagradas, que é osteopatia, Mackenzie, Mulligan, neurodinâmica e biomecânica funcional. E o TAC5 é uma abordagem clínica desenvolvida para profissionais que desejam avaliar e tratar seus pacientes com mais precisão, confiança e resultado, sempre focando em resultado. E o método oferece um passo a passo claro e objetivo para você que deseja ser capaz mesmo de avaliar com confiança do que realmente está fazendo, né? Eu acho que a avaliação é um grande gargalo, né? Um importante gargalo para muitos fisioterapeutas, né? Saber avaliar com detalhe e com segurança do que realmente está fazendo. E aqui eu ensino como construir isso de uma forma simples, objetiva. E também saber verificar a verdadeira causa da dor do paciente. Ou seja, ser resolutivo mesmo, né? Parar de atuar na consequência do problema e passar a atuar na causa dele. E no TAC5 eu ensino os meios para você enxergar o funcionamento do corpo como um todo e ensino como podemos fazer essas correlações para a partir disso a gente conseguir atuar na causa do problema de fato. E posteriormente a isso, ser mais preciso na escolha da melhor intervenção do plano de tratamento que você vai fazer, né? Para aquele paciente em específico, isso tudo já ali no primeiro atendimento. E dentro do TAC5 você vai ter acesso a um passo a passo de um processo avaliativo minucioso, né? Detalhado mesmo, onde a gente vai ver técnicas de avaliação com os famosos pulo do gato, né? Que são as dicas principais que fazem diferença no olhar clínico, naquilo que você precisa buscar de verdade, né, ao fazer uma avaliação. Então a gente tem testes de capturas posturais, testes de mobilidade, testes funcionais e vários outros, né? Além de também oferecer uma gama enorme de técnicas de tratamento. Técnicas de mobilidade, técnicas de ativações musculares, de deslizamento neural, técnicas articulares, né, manipulativas e por aí vai. Mas a ideia é que, dessa forma, você se torne capaz de construir um raciocínio clínico sólido, né, entregar resultados mais rápidos e elevar o valor percebido aí da sua consulta. E esses testes e técnicas são demonstrados através de vídeos com o paciente, tá? Na prática mesmo. E eu acredito que assim fica mais fácil aí para você conseguir assimilar melhor. Então, mais do que um conjunto de técnicas, né, avaliativas e de tratamento, o método TAC5 é um método que organiza o pensamento terapêutico. E ele traz clareza para quem se sente inseguro, né, ali no processo avaliativo e também de intervenção, ou até mesmo perdido na escolha do que vai ser feito ali na intervenção, né, qual técnica utilizar na intervenção. Então ele foi criado, de alguma forma, para transformar sua prática clínica, tá? Te ajudando a você se tornar uma verdadeira referência aí na sua região, com uma agenda cheia de pacientes fidelizados e que propagam o seu trabalho e, por consequência disso, né, uma carreira financeiramente valorizada. Eu digo que o TAC5 é talvez o elo que faltava entre o conhecimento teórico, técnico e a aplicação prática de alto nível,
né? Ela é um passo a passo validado que gera resultados. Isso tudo acontecendo já desde o primeiro atendimento, tá? Já é possível a gente conseguir esses resultados. Então o TAC 5 é para quem não aceita mais ser apenas mais um, né? Ele é para o profissional que quer atingir um novo patamar realmente na carreira, tá? Gerar impacto com cada atendimento, transformar resultado clínico em valorização profissional e liberdade financeira, né? É para o profissional que quer de fato se tornar uma referência. E para isso tudo acontecer, a gente precisa alinhar bem, né, esse bom conhecimento teórico com aplicação prática, né, vamos dizer assim, e também oferecer uma verdadeira experiência para os nossos pacientes. Então a junção de tudo isso é que realmente vai te fazer ser diferente do que a maioria dos outros profissionais fazem, né, e são. E pensando nisso, eu estruturei uma plataforma que oferece tudo isso para você. Caso você se interesse pelo método TAC 5, você terá acesso a esse conteúdo programático que eu vou apresentar aqui para você na sequência, tá? Bom, em relação ao conteúdo programático, falando diretamente sobre ele, só para você entender um pouquinho do que você vai ter acesso caso você opte por entrar pelo TAC 5, ele foi dividido em alguns módulos. Eu vou passar aqui de uma forma geral, só para você entender e, de repente, despertar o interesse sobre o que está incluído, né, inserido em cada um desses módulos, tá? Bom, no módulo 1, que a gente fala de tipo de tecidos e características de dor, você vai aprender a reconhecer o tipo de dor de cada tecido corporal. Músculo, ligamento, articulação, disco, nervo, víscera, né? E como essas dores se manifestam em determinadas situações clínicas, né, específicas. Então, só com isso, você já vai saber identificar qual tecido está envolvido na dor do paciente, e isso com poucas frases que ele disser para você durante ali a própria anamnese, tá? E isso facilita demais todo o restante ali da avaliação. Saber isso direciona os testes de avaliação que você vai fazer, né, com muito mais precisão, e já te faz pensar na melhor estratégia terapêutica também, tá? Tudo isso a gente consegue desenhar. Além disso, você recebe já nesse módulo a primeira parte da ficha de avaliação exclusiva do TAC 5, com o roteiro das perguntas principais, né, das perguntas certas para a anamnese e as orientações sobre como interpretar cada uma das respostas que o paciente te der, né? Então isso já te dá, logo de início, mais clareza e segurança na avaliação e também na construção do raciocínio clínico. Já no módulo 2, que a gente fala de biomecânica aplicada, eu digo que a dor nem sempre está onde está o problema. E através desse módulo você vai aprender como a biomecânica de cada segmento corporal se comporta e influencia outras regiões do corpo, né, criando compensações, sobrecargas e padrões disfuncionais. Então nesse módulo, né, o módulo 2, a gente já vai aprofundar a sua visão sobre as interdependências regionais. E eu te mostro onde e como investigar, né, cada segmento, né, a dor em cada segmento, para que você consiga chegar com mais precisão na causa real da dor, tá? Na causa do problema e não que você fique ali tratando apenas os sintomas. Então você vai entender situações de como uma restrição, por exemplo, da coluna torácica pode gerar dor no ombro. Ou, por exemplo, uma disfunção de quadril ou cicatriz, sei lá, cicatriz cesárea, abdominal, pode gerar dor na lombar, por exemplo. Dentre várias outras possibilidades que são demonstradas, né? Então trazer para a clínica essas relações das interdependências regionais com os possíveis sintomas que o paciente possa ter. Já no módulo 3, a gente fala sobre hernia de disco, tá? Então é um módulo destinado especificamente à hernia de disco. E nesse módulo você vai dominar tudo que precisa realmente saber sobre a hernia de disco e de uma forma clara, objetiva e prática, né? Desde anatomia, fisiopatologia, até interpretação clínica e também a conduta terapêutica, né? Claro. Tem aula, né? Nesse módulo a gente tem aula com desenhos, né, e sugestões para você também desenhar desenhar e explicar para o seu paciente, né? Ficou legal demais, vale a pena realmente conferir, porque é algo que acho que vai acrescentar muito para você, né? O paciente já vai te olhar realmente com outros olhos, porque demonstra muita confiança, muita clareza através desses desenhos e da explicação que a gente explica, né, que a gente ensina nesse módulo. E nesse módulo você também vai entender os padrões de dor, o que cada posição antálgica, né, revela sobre o tipo de hérnia que aquele paciente apresenta, o conceito de centralização dos sintomas e como que isso direciona a sua intervenção, né, com mais precisão, que é sensacional, né, o paciente que consegue centralizar a dor, ou seja, aquela dor que sai da periferia, sai das mãos e concentra na cervical, ou sai lá dos pés e concentra na lombar, né, a gente chama isso de centralização, como isso é extremamente interessante e rico no nosso processo de intervenção, né, e é um indicativo, inclusive, de que o paciente está evoluindo muito. Então a gente fala muito sobre esse conceito também. Além disso, a gente tem aula de como analisar o exame de imagem. Tá sensacional. Uma aula simples, né, extremamente didática e que vai direto ao ponto, né, te mostrando os achados que realmente importam na imagem. Que eu sei que também é uma outra janela que a gente tem, né, nós fisioterapeutas, né, a maioria não sabe interpretar exame de imagem. Então tá muito interessante essa aula. E tudo isso para que você consiga entender e explicar ao paciente o que está acontecendo com ele, né, e isso gerar mais confiança no tratamento e aumentar a adesão desse paciente ao plano de tratamento que você vai propor a ele. E o objetivo é que você consiga unir esse conhecimento teórico, técnico, né, segurança clínica do que realmente você está fazendo com ele e essa comunicação eficiente, né, que você saiba explicar para o paciente o que está acontecendo com ele e o que vai ser feito em cada etapa, que são atributos que eu considero assim essenciais para um profissional que é de referência.
Então esse é o módulo 3, tá? Já no módulo 4, eu coloquei esse título aí, tá? Que a gente vai do modelo biomédico ao biopsicossocial. Como ser claro, seguro e não nocivo. Nesse módulo, né, eu falo que chegou a hora da gente desconstruir mitos e conceitos ultrapassados, né? Que ainda rondam ali o tratamento musculoesquelético. Então a gente traz alguns conceitos realmente que os próprios pacientes trazem pra gente, mas que cabe a nós a gente desconstruir tudo isso baseado na ciência. Então tem uma aula específica falando sobre isso. E nesse módulo você vai entender o que a ciência, né, atual realmente diz sobre dor na coluna e outros segmentos, né, curiosidades, mitos. A gente vai ver os conceitos de hipo e hipermobilidade, né, como que essas informações e entendimento influenciam na sua forma de atuar. Né? Eu falo que às vezes a dor se manifesta num local, mas o problema pode estar sendo originado de outro. Então, se eu tenho uma região com pouco movimento, a região de cima ou abaixo eu tenho que mexer para ela e compensar essa falta de movimento aqui. E muitas vezes os sintomas se manifestam no local que se movimenta mais, mas o problema e onde devemos atuar é onde se movimenta menos. Então, isso é um resumo bem rápido do que é o conceito de hipo e hipermobilidade, e a gente tem uma aula específica sobre isso, tá? A gente aborda também nesse módulo os modelos biomédico e biopsicossocial, mostrando a diferença entre eles e mostrando por que o fisioterapeuta de referência e que atua com excelência máxima precisa ir além do corpo e das questões puramente mecânicas, né? A gente deve considerar os aspectos emocionais, sociais, comportamentais ali do paciente. E além de tudo isso, a gente aborda a importância da comunicação clínica consciente, né? Explicar como que falas né, mal conduzidas, o que a gente chama de efeito nocebo, podem piorar o quadro de dor dos nossos pacientes, né? Alimentar medo e prejudicar a própria adesão ao tratamento. E nós devemos de alguma forma, desconstruir essas informações aí na cabeça do paciente para que a gente consiga ter êxito no nosso tratamento e acelerar o processo de recuperação. E aqui você também vai aprender a reconhecer as bandeiras vermelhas, né, e saber como se comportar diante de sinais de alerta que o paciente possa apresentar. Então esse aí é o módulo 4. Já no módulo 5, a gente entra com os critérios de avaliação na prática. Esse módulo é que conecta todo o raciocínio clínico desenvolvido no curso à prática clínica de verdade. Então aqui você vai transformar o conhecimento em resultado. Esse módulo tá sensacional. E com base na anamnese minuciosa, né, que foi construída até aqui esse módulo, você vai aprender a interpretar cada resposta que o paciente te deu e aplicar isso diretamente no processo de avaliação funcional. E aqui eu apresento em vídeos práticos mesmo, com pacientes reais, para facilitar esse entendimento. Então, visualizando isso no paciente, realmente vai ficar extremamente interessante e fácil de você visualizar. E você vai entender como conduzir uma avaliação estática e dinâmica de verdade, né, observando os detalhes que fazem a diferença clínica, os testes que direcionam a conduta e os insights também, né, os pulos do gato que te direcionam e ajudam demais ali para o seu sucesso terapêutico. Então, vou trazer esses pontos principais que a gente deve observar em cada uma dessas etapas, né, que estão citadas aqui para vocês, do que realmente vale a pena a gente investigar para que a gente consiga ter êxito terapêutico, né? E, além disso, esse módulo já entrega várias formas de tratar para cada achado da avaliação. Então, técnicas de correção, exercícios de ativação, manipulações, mobilizações articulares, exercícios de neurodinâmica, orientações domiciliares, né? Tudo isso pensado para te ajudar a unir essa interpretação dos achados da avaliação com o que realmente deve ser feito no tratamento, né? Com clareza e segurança. Tá tudo muito mastigadinho aqui, tá? Isso facilitou demais. E esse módulo é assim, é um verdadeiro divisor de águas para o aluno do TAC 5. Né? É um módulo que tira o profissional da teoria vaga, né, dispersa, né, da insegurança, e coloca ele no caminho da prática direcionada, né, objetiva, e que resolve de verdade. Aqui o raciocínio clínico eu falo que dá um salto assim absurdo, tá? Esse aí é o módulo 5, sensacional. O módulo 6, a gente fala sobre a abordagem terapêutica do método TAC 5, né? Então nesse módulo você vai aprender como aplicar os princípios do TAC 5 na prática terapêutica, né? Com uma abordagem que enxerga o paciente de uma forma integral, né, multifatorial, indo muito além do local da dor, né? Foi o que eu falei isso durante as 3 aulas, né? Aqui também a gente abordou um pouco sobre isso. E a gente reforça aqui o conceito da visão holística, né, integrada realmente do nosso corpo, que está na essência do TAC 5, né, unindo mais uma vez esse conhecimento técnico com percepção clínica e sensibilidade biopsicossocial para uma intervenção realmente eficaz. Você também vai ter acesso a estratégias de hands-on, né, com técnicas que o terapeuta aplica diretamente no paciente, e hands-off, que são orientações para mudança de hábitos, né, exercícios domiciliares, autocuidados, e estratégias comportamentais, né, tudo isso baseado na ciência e com foco na autonomia do paciente. Além disso, esse módulo também inclui uma aula específica sobre educação em dor, com orientações práticas sobre como explicar para o paciente, né, reduzindo medo, quebrando crenças negativas, né, as informações nocebo, e modulando a dor com conhecimento. E é um módulo que integra técnica, comunicação, empatia e planejamento, né, por que não planejamento também? Porque já que a gente tem esse processo de educação em dor, isso faz parte da nossa conduta terapêutica como um planejamento mesmo.
E tudo isso para te transformar em um profissional realmente completo, tá? Um profissional seguro da condução clínica, do que você vai fazer em cada uma das etapas ali que o paciente tiver com você. E certamente vai fazer com que o paciente não esqueça de você, tá? Daquilo que você é capaz de fazer, porque vai te diferenciar do que 90% dos profissionais realmente fazem, tá? Já no módulo 7, é um módulo eu coloquei ele como tópicos especiais, tá? Que a gente faz uma integração clínica e posicionamento profissional. Tá? Esse é um módulo que a gente fecha o TAC 5 com chave de ouro. Porque aqui você vai consolidar tudo o que você aprendeu ao longo de todo o curso e a gente mergulha em dois pilares técnicos, né? De enorme impacto clínico, assim. Que é a neurodinâmica aplicada, que você vai entender de forma clara e didática o trajeto dos principais nervos do corpo, quais são os seus pontos de compressão, como realizar os testes de cada um deles, né? Aplicar técnicas com segurança, indicar exercícios domiciliares que são realmente eficientes, tudo isso demonstrado também em paciente real, tá? Então essa aqui é a parte da neurodinâmica clínica. A gente tem também uma aula sensacional sobre biomecânica funcional, tá? Onde você vai aprender a aplicar os principais testes, interpretar os resultados, correlacionar com as queixas e padrões do paciente e também intervir de forma ativa com o paciente, tá? Através de exercícios específicos para cada caso. Além disso, nesse módulo a gente revisa de forma completa a ficha de avaliação TAC 5 com todos os tópicos já integrados, né, discutidos bem no passo a passo. E o processo de integração da avaliação e o tratamento. E também nesse módulo a gente tem uma aula sobre como agregar valor no atendimento, né, mostrando o que diferencia um fisioterapeuta comum de um profissional de alto impacto. E tudo isso vem desde o primeiro contato que o paciente tem com você, passando pelo discurso clínico, né, como você explica para ele, linguagem corporal, acompanhamento pós-atendimento, até algumas estratégias de fidelização do paciente, né, e geração de valor percebido por ele, para que ele realmente reconheça o seu trabalho e te recomende e esteja disposto a pagar o valor que você realmente merece, tá? Uma consulta realmente que tenha um alto valor. E esse módulo fecha esse ciclo do TAC 5 com uma visão de negócio estratégico e posicionamento profissional, né, para que você realmente consiga construir um modelo de atendimento completo e que seja realmente impactante aí para os seus pacientes. Sensacional, tá? Então a ideia é realmente que você una todo esse conhecimento teórico e prático com essa questão do posicionamento profissional, tá? Sensacional a estruturação de tudo isso e eu queria fazer questão de mostrar isso aqui para você, tá bom? Bom, vamos falar agora, né, de investimento e de resultados. Você já parou para pensar como que sua vida pessoal e profissional seria se você fosse capaz de resolver os problemas dos seus pacientes de uma forma muito mais rápida? Né? Sair daquela de atender 20, 30 vezes o mesmo paciente e passar a resolver isso com 2, 3 atendimentos, né, na maioria dos casos? Já pensou receber um paciente com indicação cirúrgica e, através do seu conhecimento e abordagem, evitar com que essa cirurgia aconteça e colocar o paciente de volta à atividade física que ele tanto ama? O quão recompensado profissionalmente e financeiramente você pode ser? Quanto valorizado poderia ser a sua consulta com essa capacidade técnica que você pode ter? Agenda cheia, reconhecimento, liberdade de horário, alto retorno financeiro, ser, de fato, né, uma verdadeira referência aí na sua região? Pois é, o TAC 5 pode te oferecer isso e a decisão está com você. O que você terá acesso caso você opte por entrar aqui no TAC 5, tá? Bom, você vai ter acesso a aulas gravadas, tá? Online, disponíveis na plataforma ali, Hotmart. Aulas bônus sobre neurodinâmica avançada para fisioterapeutas. A gente vai falar sobre avaliação, técnicas de neurodinâmica e etc, né? Todo o processo que envolve realmente a neurodinâmica. Aula sobre biomecânica funcional, passando por todos os conceitos, metodologia, critérios de avaliação, exercícios a serem utilizados em cada situação específica. Tá sensacional essas duas aulas, tá? Complementa muito todo o nosso conhecimento, né? A nossa capacidade de avaliar e tratar os nossos pacientes. A gente também tem uma ficha de avaliação completa e ela é editável, tá? Específica, né, com os conceitos e a metodologia do TAC 5 e também a nossa comunidade VIP no WhatsApp, tá? Que foi feita realmente para você sanar suas dúvidas, para você utilizar para expor casos clínicos, fazer interações com os outros alunos do TAC 5. Então, muito legal o nosso grupo, porque a gente coloca tudo isso realmente para funcionar, né? E isso agrega muito para todos que compõem essa comunidade. Bom, de uma forma isolada, cada uma das formações completas das 5 áreas que compõem o TAC 5 somariam tranquilamente mais de R$77 mil, sem contar os gastos com deslocamento, hospedagem, alimentação, tempo de formação de cada uma delas, né, e etc. R$77 mil no mínimo. Tá, mas calma lá, o preço do método TAC 5 não é R$77 mil, tá? Pode ficar tranquilo. O valor normal do método TAC 5 é R$3.997, tá? Mas tem 3 coisas que me fizeram pensar e foram assim determinantes para que eu oferecesse algo diferenciado para você. E esse não vai ser o valor ofertado
para que você entre para o método TAC 5, tá? Os 3 motivos para isso é o seguinte. Primeiro, a gente está numa semana mais do que especial, né? A semana que eu ofereci essas 3 aulas da Masterclass Fisioterapeuta de Referência. E só por isso, e por você ter me acompanhado nessas 3 aulas, eu já acho que você merece algo diferente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, estamos na Black Friday e também quero favorecer isso para você nesse período exclusivo. E o terceiro ponto, e para mim o principal ponto, eu quero muito, de verdade, que você se torne referência. Eu quero muito mesmo que você tenha a oportunidade de transformar a sua forma de atender e que você consiga ter resultados rápidos com seus pacientes. E eu sei que isso é muito possível através do TAC 5. E para isso eu preparei uma condição assim, realmente inacreditável para você. Tá? Então, ao invés de pagar R$ 3.997, o curso vai sair para você, né, em 12 parcelas, tá? Apenas em 12 parcelas de R$ 299, ou R$ 2.997 à vista. Isso aqui dá menos de R$ 10 por dia, tá? E por esse valor, você não vai ter acesso a simplesmente 1 ano de curso, tá? Você vai ter acesso a 2 anos de curso. Então você vai poder assistir as aulas com calma, sem pressa, reassistir quantas vezes quiser. Serão 2 anos de acesso por esse valor, tá? E em relação à garantia, eu digo que a garantia, o risco é zero. Tá? Por que a garantia, o risco é zero? Eu confio tanto no potencial transformador do método TAC 5 que eu preparei uma garantia que vai te dar total segurança caso você ainda tenha alguma dúvida ou receio de estar com a gente no TAC 5. Primeiro, garantia incondicional de 7 dias. Então, se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com o TAC 5, né, você entrou e não está satisfeito com o TAC 5, você pode pedir o seu reembolso integral do seu investimento, né, em até 7 dias. Sem pergunta, sem burocracia, esses 7 dias são garantidos por lei, tá? E além dessa garantia, eu ainda tô te oferecendo, por minha conta e risco, tá? Uma outra garantia para você se sentir ainda mais seguro, tá? Que é o seguinte: aumentar, tá? É uma garantia inédita mesmo, tá? Aumentar em 30% o seu valor de atendimento ou o seu dinheiro de volta mais R$ 500. É isso mesmo, tá? Você não leu errado, não. Você não leu nem entendeu errado. Eu tenho tanta convicção, né, de que o método TAC 5 vai transformar a sua forma de atuar, e os resultados que você vai apresentar, que eu te dou uma garantia que é realmente inédita. Se após 90 dias de acompanhamento do curso e aplicação de tudo que eu ensinar, se você não tiver pelo menos aumentado o valor da sua consulta em no mínimo 30%, eu vou te dar uma consultoria individualizada para a gente ajustar alguns detalhes, né, sanar algumas dúvidas e elaborar um plano de ação personalizado. E se mesmo assim, nos próximos 90 dias você não atingir essa meta, eu te devolvo todo o seu investimento e eu ainda te dou mais R$ 500 do meu próprio bolso. E eu falo isso com bastante tranquilidade, bastante mesmo, porque eu vejo diariamente os resultados dos meus alunos. Eu vejo o quão transformador são as informações e direcionamento que você vai receber. Então eu falo isso com bastante tranquilidade. E isso, na verdade, é só uma forma de mostrar que eu não estou aqui para te vender mais um curso na internet, como vários outros fazem, tá? É para mostrar para você que eu estou 100% comprometido com o seu sucesso. Eu estou aqui para te fazer ser referência aí na sua região, construindo um raciocínio clínico bem estruturado e entregando resultados rápidos aos seus pacientes. E é isso que vai alavancar sua vida profissional e financeira. E a notícia que eu tenho para todos, na verdade, né, que estão me assistindo aqui agora é o seguinte: preparem-se, tá? Porque na segunda-feira agora, dia 17/11, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para o método TAC 5. Mas antes disso, você não pode perder a nossa super live especial, no domingo, dia 16/11, às 20h15. Anota aí, tá? 16/11, domingo agora, às 8h15 da noite. Essa live vai ser com convidados sensacionais. Vale muito a pena você estar presente e conferir. E vai ser ao vivo, hein? E além desses convidados, eu vou trazer um bônus imperdível, tá? Imperdível mesmo. Mas só serão beneficiados os que estiverem presentes nessa live, porque eu vou anunciar isso durante a própria live, tá bom? Vai ser sua chance de conhecer todos os detalhes do curso, né, durante essa live. Eu vou trazer ainda mais detalhes sobre ele e garantir condições ainda mais exclusivas, tá? Mas isso só vai ser possível, tá? Só repetindo isso aqui, só vai ser possível para quem estiver acompanhando ao vivo a live. Bom, estamos finalizando então a nossa terceira aula da Masterclass Fisioterapeuta de Referência. E assim, realmente eu me sinto muito lisonjeado e agradecido por ter conseguido desenvolver algo tão rico, tão valioso e que está mudando a vida de tantos colegas de profissão. E por consequência também dos seus pacientes, né? Já que eles são beneficiados por algo tão grandioso que esses fisioterapeutas estão construindo. E também me sinto extremamente feliz e orgulhoso de agora poder oferecer essa metodologia sensacional para tantos outros colegas de profissão como você. E fica o convite para você estar atento à abertura das inscrições do método TAC 5, que vão acontecer no dia 17/11, às 8 horas da manhã. Mas antes disso, não deixe de participar da live no domingo agora, dia 16/11, às 20h15.
Um abraço para você e te espero na live.